Um segredo milenar revelado. A verdade oculta, de Bruce Lee. Vem à tona pela boca de seu companheiro mais fiel, Bolo Yeung. O mundo das artes marciais está à beira de uma descoberta sem precedentes. Por anos, um véu de mistério cobriu certos aspectos da vida do lendário Bruce Lee, mas hoje, a espera acabou. Bolo Yeung, o icônico antagonista nas telas e na vida real, um amigo inabalável de Lee, decidiu quebrar o silêncio. Este é um momento que ficará gravado na história, pois Yeung, com uma solenidade palpável, se prepara para desvendar uma verdade que só alguém com uma conexão tão íntima poderia conhecer. O próprio Bruce Lee, com sua visão aguçada e seu respeito pela verdadeira maestria, uma vez proferiu palavras que ressoaram no coração de Bolo. Bolo é um grande amigo e um lutador incrível. Esta não era uma amizade superficial forjada pelas luzes de Hollywood, mas um laço profundo, cimentado na admiração mútua pela arte do combate. Agora, Bolo Yeung, o colosso de aço com o coração de ouro, tomou a decisão transcendental de compartilhar com o mundo uma faceta desconhecida do pequeno dragão. Preparem-se para explorar a saga não contada de sua amizade e os matizes mais profundos do imortal Bruce Lee que Bolo está pronto para trazer à luz. O incêndio de uma amizade, o duelo secreto que marcou o destino. A história de como Bruce Lee e Bolo Yeung cruzaram seus caminhos é muito mais do que um simples encontro entre dois mestres das artes marciais. É uma epopeia de orgulho, um desafio audaz e, finalmente, o nascimento de um respeito mútuo inabalável. O pano de fundo se desenrolou em 1971, um tempo antes de Bolo Yeung alcançar a fama mundial por sua imponente presença na tela grande. Naquela época, tanto Bruce Lee quanto Jong-se, que mais tarde seria imortalizado como Bolo, eram atores que ainda lutavam para fazer um nome nas movimentadas ruas de Hong Kong. Bruce, recém-saído do sucesso avassalador de O Dragão Chinês, The Big Boss, já sentia o sabor da vitória, enquanto Bolo, com o imponente título de Mr. Hong Kong em fisiculturismo em suas costas, ainda abria caminho com papéis menores nos estúdios Shaw Brothers. O destino, com sua ironia caprichosa, os reuniu uma noite depois de uma jornada de filmagem de comerciais. O cenário, um clube noturno, o refúgio habitual onde ambos buscavam um respiro da agitação diária. Foi ali que seus caminhos, predestinados a se cruzarem, finalmente colidiram. Dentre a penumbra, emergiu um personagem enigmático, um tal Sum Dong Goi, cujo nome ressoaria em futuras lendas. Com uma pergunta que acenderia a mecha da história, ele se dirigiu a eles. Quem dos dois ganharia em uma luta? Bruce, com a confiança que só um verdadeiro mestre possui, respondeu sem hesitar. Não seria uma luta justa, porque eu sou um artista marcial e ele é um fisiculturista. Mas essas palavras, ditas com a certeza de sua verdade, não foram bem recebidas por Bolo. Ele não era apenas um prodígio do fisiculturismo, ele era um artista marcial de pura cepa, especialista no Kung Fu, estilo Águia do Norte. Seu orgulho, ferido pela subestimação, manifestou-se em uma resposta fulminante. Ei, eu sou um artista marcial primeiro e depois um fisiculturista. Vamos lá fora e eu vou te mostrar. A faísca havia sido acesa. O impacto fulminante e a lição inesquecível. Assim, no coração da noite, sob o manto do anonimato, os dois colossos saíram ao ar livre, prontos para resolver a questão à moda antiga. O ar se carregou de eletricidade. O confronto começou com Bolo soltando sua técnica distintiva, o Kung Fu estilo águia, buscando prender Bruce em uma chave. Com seu agarre lendário, Bolo acreditou ter a vantagem decisiva, mas Bruce Lee, a personificação da velocidade e da astúcia, não era dos que se deixavam subjugar. Em um piscar de olhos, o tempo pareceu parar. Bruce lançou um joelho preciso nas costelas de Bolo,
seguido de uma cotovelada cortante direto na mandíbula. O impacto foi devastador. Bolo ficou atordoado, vítima de uma concussão cerebral instantânea pelo golpe certeiro. A razão de sua queda, segundo a lenda, residia em um ponto cego em sua formidável armadura. Apesar de sua força de agarre aperfeiçoada, ele havia negligenciado o fortalecimento de seu pescoço, deixando-o vulnerável a um ataque rápido e perfeitamente sincronizado. Este encontro inesperado, mais do que uma simples contenda, deixou uma marca indelével em ambos os homens. Não se tratava de ganhar ou perder. Foi uma lição aprendida da maneira mais difícil, uma que moldaria suas interações futuras, inclusive no lendário set de Operação Dragão. A briga pode ter deixado Bolo dolorido, mas em suas cinzas acendeu-se a chama de uma amizade forjada na admiração mútua e uma paixão compartilhada pelas artes marciais. Poucos sabiam então que este épico encontro seria o prelúdio de sua colaboração em um dos filmes de artes marciais mais icônicos de todos os tempos. Por trás das cenas de Operação Dragão, a forja de uma lenda. Após aquele intenso primeiro encontro, a relação entre Bruce Lee e Bolo Yeung floresceu em uma amizade inquebrável. Seu vínculo se aprofundou de maneira extraordinária durante as filmagens de Operação Dragão em 1973. Ali, em meio ao frenesi da produção cinematográfica, compartilharam não apenas o set, mas também a ardente paixão pelas artes marciais que os unia. Bruce e Bolo passaram incontáveis horas treinando juntos, aperfeiçoando a coreografia das lutas e liberando sua energia em sessões de sparring. Bolo recordaria mais tarde esses momentos, destacando o profundo respeito que ambos sentiam pelas habilidades um do outro. Em uma entrevista comovente, Bolo compartilhou suas experiências das sessões de sparring, revelando: Bruce sempre me empurrava para melhorar. Cada vez que fazíamos sparring, ele me mostrava algo novo sobre como me mover, como usar a velocidade a meu favor. Apesar da enorme força e da habilidade inegável de Bolo, era evidente que a velocidade de Bruce era o fator decisivo. Bolo, com sua compleição poderosa, não tinha problemas para dominar seus oponentes nos filmes. Mas ao fazer sparring com Bruce, ele se encontrava constantemente superado pelos reflexos ultra-rápidos de Lee e seus golpes relâmpago. A química entre eles na tela era inegável, e isso se refletiu vividamente em suas cenas de luta. Originalmente, o roteiro de Operação Dragão previa uma grandiosa cena de luta final entre Bruce e Bolo, uma confrontação que, por razões ainda envoltas em mistério, não chegou a se materializar em sua totalidade. Que outras verdades impactantes poderia Bolo Yeung revelar sobre seu amigo e o ícone das artes marciais? As filmagens de Operação Dragão, o filme que catapultou Bruce Lee ao estrelato mundial e consolidou a figura imponente de Bolo Yeung, guardam um segredo que até agora permanecia oculto. Um giro inesperado na produção, digno de um roteiro de cinema, veio à tona, revelando a surpreendente razão pela qual o épico confronto entre essas duas lendas das artes marciais nunca chegou a ser visto na tela grande. E a verdade é mais impactante do que se poderia imaginar. O próprio Bolo Yeung, o colosso da força, sentiu temor diante da velocidade inigualável de Bruce Lee. Por trás das câmeras, nos ensaios prévios ao que prometia ser a batalha definitiva, aconteceu o impensável. A agilidade de Bruce Lee era tão avassaladora, tão fora deste mundo, que deixou Bolo Yeung imerso em uma profunda dúvida sobre a viabilidade da cena. Como o próprio Bolo explicou anos mais tarde, com uma franqueza que desarma: eu tinha medo de lutar contra Bruce porque sabia que não conseguiria acompanhar a velocidade dele. Esta confissão assombrosa levou a equipe de produção a tomar uma decisão drástica. A cena de luta planejada entre ambos os titãs foi eliminada por completo, e o roteiro teve que ser revisado.
Em vez do esperado confronto que teria eletrificado milhões de espectadores, um personagem diferente, interpretado pelo carismático John Saxon, foi quem finalmente se mediu com Bolo no filme. Um respeito forjado na velocidade, a admiração de Bolo pelo pequeno dragão. Apesar de o choque frontal nunca ter se materializado em tela, o respeito entre Bruce Lee e Bolo Yeung não só se manteve intacto, mas se aprofundou ainda mais. Bolo admitiu sem reservas que a capacidade de Bruce de usar sua velocidade e controlar o fluxo da luta o deixou absolutamente assombrado. Apesar de sua própria força hercúlea, Bolo se encontrava repetidamente superado pela precisão e agilidade felina de Bruce. Refletindo sobre esses momentos, Bolo compartilhou uma verdade profunda. Não se tratava de força, se tratava de controle, e Bruce tinha o controle absoluto. As sessões de sparring improvisadas entre eles, durante as filmagens de Operação Dragão, não foram meros ensaios. Foram um testemunho vivo de seu crescente vínculo, uma camaradagem que transcenderia os limites do set de filmagem e perduraria muito além. O soco de uma polegada. Um mistério desvendado por Bolo Yeung. Com o passar do tempo, Bolo Yeung tem refletido de maneira mais profunda sobre suas experiências com Bruce Lee, especialmente sobre aqueles dias lendários no set de Operação Dragão. Bolo, com uma mistura de admiração e assombro, frequentemente se maravilhava com a habilidade extraordinária de Bruce, destacando em particular seu icônico soco de uma polegada e sua velocidade incomparável. Em uma entrevista reveladora, Bolo admitiu: "A velocidade do Bruce era incrível. Nunca vi ninguém se mover assim. Ele podia te acertar antes mesmo que você o visse chegando." Não foi apenas a força bruta ou a técnica impecável de Bruce que deixaram uma impressão indelével em Bolo, mas a pura rapidez que lhe permitia dominar seus oponentes em questão de segundos. Por trás das câmeras, a lenda conta que Bruce era desafiado com frequência por outras pessoas no set, ansiosas por testar os limites de suas habilidades. No entanto, seus reflexos rápidos como um raio e sua capacidade inata de antecipar os movimentos do adversário o tornavam quase impossível de derrotar. Bolo relembrou uma ocasião particular em que um figurante do set tentou provar as habilidades de Bruce no Jeet Kune Do. Segundo Bolo, Bruce, apesar de não desejar um confronto, sentiu-se obrigado a agir. O altercado foi fugaz, um mero relance. O figurante mal teve tempo de reagir antes que Bruce lhe desferisse um chute fulminante na cabeça, encerrando a luta imediatamente. Bolo ficou absolutamente assombrado com a facilidade com que Bruce podia neutralizar os desafios com sua velocidade assombrosa. Além da rivalidade na tela, a verdadeira amizade entre duas lendas. Apesar de todos os desafios que Bruce enfrentou com outros, Bolo também refletiu sobre a conexão mais profunda entre eles. Além da rivalidade competitiva que frequentemente aparecia na tela, existia uma forte camaradagem e um respeito mútuo que cresceu entre os dois. Bruce não era apenas um colega de trabalho para Bolo, ele era um mentor, uma figura que o impulsionava constantemente a melhorar. Bolo compartilhou com uma emoção palpável: "Bruce me ensinou mais do que apenas artes marciais. Ele me mostrou como pensar, como me mover, como usar tudo o que você tem para vencer." A camaradagem entre Bruce e Bolo ia muito além da rivalidade na tela que tantos fãs viam. Era o tipo de respeito e compreensão que só duas lendas podiam compartilhar. E a revelação de Bolo sobre esses momentos por trás das câmeras nos oferece uma visão rara e preciosa da verdadeira amizade que eles tinham, uma baseada na admiração, na confiança e em uma profunda compreensão da intrincada arte das artes marciais. Desvendando a ficção. A verdade sobre a relação entre Bruce Lee e Bolo Yeung. Ao longo dos anos,
Incontáveis histórias foram contadas e mitos foram tecidos sobre supostas batalhas acirradas por trás das câmeras entre Bruce Lee e Bolo Yeung. Muitos fãs e tabloides alimentaram a fantasia de que os dois tiveram numerosos confrontos intensos fora das câmeras, transformando sua rivalidade na tela em algo muito mais pessoal e conflituoso. No entanto, Bolo Yeung é categórico e rápido em esclarecer que grande parte do que foi dito sobre seus conflitos fora das câmeras era pura ficção. Em uma de suas entrevistas, Bolo explicou com firmeza: "As histórias de nós lutando por trás das câmeras são apenas mitos. Sim, fazíamos sparring, mas sempre foi com respeito. Não havia animosidade entre nós." A dura realidade é que Bruce e Bolo compartilhavam um profundo respeito mútuo pelas habilidades um do outro. Sua rivalidade na tela era simplesmente parte da magia do cinema, mas fora das câmeras eram amigos e companheiros de treino. Bolo admitiu mais tarde: "Bruce e eu nunca tivemos brigas reais. Ambos éramos artistas marciais e entendíamos a disciplina que vinha com isso." A velocidade inigualável de Bruce e a incrível força de Bolo os tornavam rivais naturais na tela, um espetáculo visual para as massas. Mas na vida real, estavam unidos por seu amor, compartilhado pelas artes marciais e um objetivo comum: impulsionar um ao outro a serem melhores, a alcançar novos picos em sua arte. A colaboração em Operação Dragão marcou um momento significativo e definitivo nas carreiras de ambos, mas, para Bolo, foi especialmente decisiva. Antes deste filme icônico, Bolo era relativamente desconhecido fora de sua natal Hong Kong, com papéis que majoritariamente consistiam em personagens secundários ou vilões. Operação Dragão não só o catapultou ao reconhecimento internacional, mas também selou uma amizade lendária, uma que agora, por fim, se revela ao mundo em toda a sua complexidade e fascinante verdade. Embora o épico confronto mano a mano entre Bruce Lee e Bolo Yeung em Operação Dragão nunca tenha visto a luz em sua plenitude, o impacto deste filme na carreira de Bolo foi sem dúvida monumental. De ser um nome relativamente desconhecido fora dos círculos de Hong Kong, com papéis secundários e vilões de menor calibre, Bolo Yeung emergiu das sombras para se tornar uma figura temível e lendária. O filme não só mudou seu destino, mas o inscreveu com letras de ouro na história do cinema de artes marciais. O papel de Bolo como o temível capanga, embora seu tempo em tela tenha sido relativamente curto, deixou uma marca indelével na audiência mundial. Sua presença, seu imponente físico e sua aura intimidante eram inesquecíveis. Refletindo sobre esses dias, Bolo compartilhou com uma sinceridade comovente: "Trabalhar com Bruce foi um ponto de virada para mim. Abriu portas que eu nunca imaginei. A colaboração entre esses dois gigantes em Operação Dragão não apenas definiu a carreira de Bolo, mas também teve um impacto cultural duradouro que ressoou em todo o planeta. O filme se tornou um fenômeno global, ajudando a popularizar as artes marciais em cada canto do mundo, elevando Bruce Lee à fama mundial e introduzindo Bolo como um dos vilões mais icônicos do cinema de artes marciais. A química em tela, forjada em um profundo respeito e uma camaradagem genuína, foi uma parte fundamental do sucesso inovador de Operação Dragão, deixando uma marca indelével tanto na história do cinema quanto na rica cultura das artes marciais. Sementes de grandeza: os primeiros caminhos de Bolo Yeung e Bruce Lee. Esse foi o vínculo cinematográfico que uniu Bruce Lee e Bolo Yeung. Um laço forjado no fogo da ação e da admiração mútua. Mas agora, retrocedamos no tempo, muito antes das luzes e das câmeras, para desvendar as origens desses dois homens extraordinários. Como foram suas infâncias, os anos formativos que moldaram as lendas que viriam a ser? Que semelhanças e diferenças podemos encontrar nos humildes começos desses dois ícones imperecíveis das artes marciais?
É hora de explorar seus primeiros anos e descobrir como seus caminhos, separados pelo destino, se cruzaram e se interceptaram muito antes de compartilharem a tela na inesquecível Operação Dragão. Tanto Bolo Yeung quanto Bruce Lee começaram suas vidas em circunstâncias que, à primeira vista, pareciam completamente opostas. No entanto, o universo das artes marciais e do cinema atuou como um imã irresistível, atraindo-os inexoravelmente até que seus destinos se entrelaçassem. Bolo Yeung, nascido em 1946 em Huanggu, China, cresceu no seio de uma família de classe baixa durante uma época de imensa agitação política e social. Em meio à incerteza, o jovem Bolo encontrou consolo e propósito nas artes marciais, começando seu treinamento com fervor à tenra idade de 10 anos. Sob a guia de vários mestres de Kung Fu, Bolo aperfeiçoou suas habilidades, dedicando-se com uma disciplina férrea. À medida que avançava sua jornada nas artes marciais, Bolo desenvolveu um profundo interesse pelo fisiculturismo, uma paixão que o levaria a competir e, finalmente, a alçar-se com o prestigioso título de Mr. Hong Kong, consolidando sua já impressionante estatura física. Em busca de melhores oportunidades e com a esperança de expandir seus horizontes, Bolo tomou a decisão crucial de se mudar para Hong Kong. Lá, sua experiência em artes marciais e seu físico musculoso o converteram em um candidato natural para a florescente indústria do cinema. Rapidamente ganhou reconhecimento e começou a conseguir papéis em filmes de ação, frequentemente interpretando vilões imponentes ou homens fortes que transmitiam uma ameaça palpável. Sua presença nessas películas era inconfundível, com diretores e audiências igualmente atraídos por seu grande poder e sua atitude intimidadora. Os contrastes de uma lenda. A infância de Bruce Lee. Em marcado contraste, a vida inicial de Bruce Lee se desenvolveu em um pano de fundo completamente diferente. Nascido em 1940 em São Francisco, Estados Unidos, a família de Bruce logo se mudou novamente para Hong Kong, onde seu pai, uma aclamada estrela da ópera cantonesa, era uma figura muito conhecida e respeitada no mundo do entretenimento. Bruce foi exposto ao cinema desde cedo, fazendo sua primeira aparição em um filme à tenra idade de 6 anos, um presságio de seu futuro estelar. Apesar de sua precoce carreira na atuação, a verdadeira paixão de Bruce era, inegavelmente, as artes marciais. Ele estudou Wing Chun, sob a tutela do lendário mestre Ip Man, mas foi em sua adolescência, depois de se mudar novamente para os Estados Unidos, quando Bruce realmente encontrou sua verdadeira vocação e desvendou seu gênio. Estabelecendo-se em Seattle, o jovem Bruce abriu sua primeira escola de artes marciais, um passo audacioso, onde começou a desenvolver seu próprio estilo único, revolucionário e sem precedentes, que mais tarde seria conhecido mundialmente como Jeet Kune Do. Este estilo não era apenas uma coleção de técnicas, era um enfoque filosófico revolucionário que se concentrava na praticidade, na velocidade explosiva e na precisão milimétrica. Permitiu a Bruce adaptar técnicas de diversas artes marciais para se ajustar à sua filosofia seminal de usar nenhum caminho como caminho, libertando-se das amarras das formas tradicionais. Força bruta versus intelecto dinâmico. 2 caminhos para a grandeza. Tanto os primeiros anos de Bolo quanto os de Bruce estavam intrinsecamente enraizados nas artes marciais. Mas suas abordagens, embora complementares, eram marcadamente diferentes. A abordagem de Bruce era a de criar um enfoque dinâmico e intelectual para o combate, que refletia suas profundas ideias filosóficas e sua visão inovadora. Suas inovações nas artes marciais, particularmente a velocidade e adaptabilidade sem precedentes do Jeet Kune Do, o diferenciaram de todos os outros no campo. Enquanto isso, o treinamento inicial de Bolo focou mais na força física imponente,
na disciplina rigorosa e no fisiculturismo, o que eventualmente moldou sua presença maior que a vida nos filmes de ação. À medida que seus caminhos convergiam na vibrante indústria cinematográfica, suas transições para a atuação foram moldadas por suas qualidades distintivas e suas paixões únicas. Bruce Lee foi naturalmente escolhido para papéis heróicos, graças à sua habilidade incomparável, sua velocidade fulminante e seu carisma avassalador que magnetizava as massas. Sua capacidade de realizar suas próprias acrobacias com uma destreza assombrosa e seu estilo de luta inigualável o tornaram o candidato perfeito para os papéis principais nos filmes de ação, marcando um antes e um depois no gênero. A carreira cinematográfica de Bruce Lee não foi simplesmente uma série de filmes de ação. Transformou-se em um verdadeiro movimento cultural que redefiniu completamente a representação dos artistas marciais na tela grande. Com uma autenticidade e um realismo nunca antes vistos, Lee levou os filmes de ação a uma nova dimensão. Bruce Lee não era apenas um lutador no cinema, tornou-se um símbolo global das artes marciais, da autoexpressão e da busca pela excelência individual. Sua influência transcendeu as fronteiras da celuloide, inspirando milhões a encontrar seu próprio caminho. Em contraste, a transição de Bolo Yeung para a atuação foi impulsionada por uma força diferente, mas igualmente poderosa: seu imponente físico, sua compleição muscular, forjada com anos de disciplina no fisiculturismo, e sua presença intimidadora o converteram na escolha ideal para os papéis de vilão nos filmes de artes marciais. Bolo rapidamente se tornou o antagonista por excelência na tela, sendo frequentemente escolhido como o brutamontes musculoso, que representava uma ameaça insuperável para o herói. Seus papéis demandavam menos da destreza intelectual que Bruce exibia com maestria, e mais de uma força crua e uma ameaça palpável que o fizeram inesquecível como vilão. Apesar disso, a dedicação de Bolo às artes marciais não era menos intensa. Suas atuações físicas eram um testemunho vivo de sua força descomunal e sua férrea disciplina. As transições para a atuação de ambos os homens foram fortemente influenciadas por seus profundos antecedentes em artes marciais. Mas a natureza de seus papéis não poderia ter sido mais diferente, como se estivessem destinados a ser polos opostos no universo cinematográfico. Enquanto Bruce Lee era o herói ágil, carismático e habilidoso, Bolo Yeung encarnava o vilão imponente, utilizando seu físico para infundir medo nos corações de seus oponentes na tela e, por extensão, nos espectadores. Apesar de seus papéis contrastantes, ambos se tornaram lendas indiscutíveis na indústria do cinema de artes marciais. Bruce como o herói carismático e de raciocínio rápido, e Bolo como o poderoso e estoico antagonista, um muro insuperável. Sua eventual colaboração em Operação Dragão marcou a convergência gloriosa de suas carreiras. Bruce aportou seu estilo de luta inovador e seu carisma eletrizante ao papel principal, enquanto a presença imponente de Bolo se encaixou perfeitamente como o vilão definitivo. Apesar de seus papéis em aparência antagônicos, desenvolveram um vínculo forte, aprendendo um com o outro, uma amizade forjada no respeito mútuo. A perda inimaginável. O vazio que Bruce Lee deixou no coração de Bolo. À medida que as carreiras de Bolo Yeung e Bruce Lee se entrelaçavam com uma química inegável, seu vínculo se tornou mais forte, forjado através de sua paixão compartilhada pelas artes marciais. No entanto, sua amizade, tão sólida quanto o aço, logo seria posta à prova por uma perda inimaginável. Após sua icônica colaboração em Operação Dragão, Bolo Yeung enfrentou a devastadora notícia da repentina e trágica morte de Bruce Lee. A inesperada partida de Bruce Lee em 20 de julho de 1973, a impactante idade de 32 anos, chocou o mundo inteiro até seus alicerces.
A perda não foi apenas pessoal para Bolo, mas também profissional, já que Bruce havia se tornado um amigo próximo, um mentor inestimável e um companheiro de sonhos. Bolo, com a dor ainda palpável anos depois, compartilhou: "Nunca haverá outro Bruce Lee. Tive o privilégio de ter a honra de chamá-lo de meu amigo." Esta declaração, carregada de emoção, refletia o profundo impacto que Bruce teve em sua vida, uma marca indelével. A dor não se limitou apenas a Bolo. A morte de Bruce Lee foi sentida em cada canto do mundo. Fãs, artistas marciais e celebridades de todos os âmbitos da vida lamentaram sua perda com uma angústia coletiva. O funeral de Bruce, celebrado em Seattle, onde residia na época, se tornou uma peregrinação massiva. Amigos, familiares e milhares de fãs se reuniram para prestar-lhe uma homenagem comovente. A reação do público foi esmagadora, com milhares de pessoas desfilando para honrar o ícone das artes marciais. Sua morte deixou o mundo em choque e os tributos vieram de todas as partes. Celebridades, atletas e atores da estatura de Chuck Norris, Steve McQueen e James Coburn expressaram sua profunda tristeza. Chuck Norris, comovido, o descreveu como o lutador mais completo do mundo. Mesmo décadas depois, a influência de Bruce Lee continua sendo tão forte e vibrante como sempre. Sua partida pode ter deixado um vazio imenso no mundo das artes marciais, mas seu legado, como um farol eterno, continua inspirando milhões de pessoas a perseguir a excelência e a viver com autenticidade. Para Bolo Yeung, sua amizade com Bruce continuou moldando sua própria carreira e filosofia nas artes marciais. As lições que Bruce lhe ensinou, tanto dentro quanto fora do dojo, foram um tesouro que levou consigo pelo resto de sua vida. O renascimento de um gigante. A carreira de Bolo Yeung. Depois de Bruce Lee, a prematura e impactante morte de Bruce Lee impactou profundamente Bolo Yeung, tanto em nível pessoal quanto profissional. Os planos que haviam forjado para se mudarem juntos para os Estados Unidos desmoronaram, deixando Bolo com a difícil tarefa de navegar sua carreira na implacável indústria do cinema de artes marciais, sem seu amigo próximo e colaborador mais valioso. Apesar deste imenso revés, a carreira de Bolo ganhou um impulso significativo no final da década de 1980, como se o destino lhe oferecesse uma nova oportunidade para honrar o espírito de seu amigo. Seu papel como Chong Li no icônico filme de 1988, O Grande Dragão Branco, Bloodsport, foi crucial, mostrando sua destreza inigualável nas artes marciais e introduzindo-o a uma audiência internacional muito mais ampla, consolidando seu status como uma lenda por direito próprio. O rotundo sucesso do filme abriu de par em par as portas de Hollywood. Bolo continuou colaborando com figuras proeminentes da indústria, destacando-se especialmente junto a Jean-Claude Van Damme em Duplo Impacto, Double Impact, em 1991, onde sua química na tela ressoou uma vez mais. Esses papéis não só consolidaram seu status como uma figura destacada e inesquecível no cinema de artes marciais, mas também lhe permitiram honrar o legado de Bruce Lee, inspirando audiências em todo o mundo com sua força, disciplina e sua inconfundível presença. Hoje, Bolo Yeung tem 78 anos, uma lenda viva que continua sendo um testemunho do poder do espírito humano e de uma amizade que, embora marcada pela tragédia, segue viva na memória coletiva e na história do cinema. Após uma carreira cinematográfica e nas artes marciais que abrangeu décadas, Bolo Yeung, o homem que uma vez aterrorizou as telas de cinema com seu imponente físico e seu olhar penetrante, agora desfruta de uma vida mais tranquila e reflexiva. Longe do fragor dos sets de filmagem, este mestre das artes marciais reside na aprazível comunidade de Monterey Park, Los Angeles,
mas sua influência e seu compromisso com o mundo que o catapultou à fama continuam sendo inquebráveis. Aos seus 78 anos, Bolo não abandonou por completo suas paixões. É o presidente da prestigiada Associação de Negócios de Academias de Hong Kong, um cargo que reflete seu compromisso contínuo com o fitness e o fisiculturismo, as disciplinas que forjaram seu lendário físico. Sua vida familiar é um pilar fundamental. Está casado e é pai de 3 filhos, seus 2 meninos, Danny e David, e sua filha Deborah. Com orgulho, Bolo vê como seus filhos meninos seguiram seus passos, imergindo com paixão no mundo do fisiculturismo e das artes marciais, levando adiante a tocha de uma tradição familiar enraizada na disciplina e na força. Deborah, por sua vez, é casada com Anu McKnight e juntos têm 2 filhos, assegurando que o legado atlético dos Young continue florescendo na próxima geração. Embora Bolo tenha se afastado da atuação ativa, sua influência na comunidade das artes marciais permanece tão significativa como sempre. Continua inspirando legiões de fãs através de seletas aparições públicas e mantém uma presença ativa e cativante nas redes sociais. Nessas plataformas digitais, seus seguidores podem acompanhar de perto seus projetos atuais, suas reflexões sobre uma carreira extraordinariamente bem-sucedida e, de vez em quando, vislumbrar a sabedoria que só os anos de experiência e dedicação podem conceder. Uma homenagem à amizade e ao legado. Bruce Lee e Bolo Yeung, 2 titãs imortais. A história de Bruce Lee e Bolo Yeung é muito mais do que o relato de 2 titãs das artes marciais. É uma saga comovente sobre uma profunda amizade e um respeito mútuo inquebrável, tanto em seus papéis de atores, quanto em sua essência de artistas marciais. Suas contribuições para o cinema de artes marciais são inegáveis, gravadas a fogo no celuloide e na memória coletiva, deixando um legado duradouro que continua ressoando com força na atualidade. Ambos os homens, cada um com seu estilo único e seu carisma distintivo, redefiniram o que significava ser um artista marcial na tela grande. Bruce Lee, o herói inovador e filosófico, e Bolo Yeung, o antagonista imponente e musculoso, criaram uma dinâmica que elevou o gênero e o levou a audiências globais. Sua colaboração em Operação Dragão foi um marco, um choque de forças que não só deu forma às suas carreiras individuais, mas também deixou uma marca indelével na cultura popular. A velocidade de um contra a força do outro, a mente ágil contra o muro de músculo, tudo se fundiu para criar um espetáculo cinematográfico que continua sendo reverenciado por gerações. Sua voz. Conta. O que você acha da colaboração icônica deles? Agora, a conversa continua com vocês, nossos estimados leitores e aficionados. O que vocês acham da icônica colaboração entre Bruce Lee e Bolo Yeung em Operação Dragão? Qual é a cena que mais os impactou? Como vocês acreditam que a amizade deles influenciou o trabalho em tela e o legado que deixaram? Compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários. Sua perspectiva é inestimável para enriquecer esta fascinante história. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo exclusivo sobre as lendas que forjaram o universo das artes marciais e do cinema. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essas histórias à luz.